faziam exemplos, né? A gente tentou, a gente estava trabalhando a questão da unitariedade, né? Das teorias em modelos de estímulo, de cargas de partículas carregadas por estímulo, que nós estudamos, né? Do livro lá do Thierry de Young, e aí a gente propôs uma nova modalidade de acoplamento que podia dar uma discussão interessante em termos de unitariedade. E aí a gente chegou ao conjunto de propagadores, né? Eu vou só reproduzir aqui, que a gente trabalhou. Então a gente introduziu, fixava o campo vetorial com o campo escalar e tirava o efeito desse campo escalar na parte longitudinal. Então nós temos o seguinte conjunto de propagadores locais. O dado aqui. Definindo rola de onda, propagador e a função de Green, a função de Green, os dois campos e o propagador, teoria quântica de campos são a mesma coisa assim. Agora, elas dão a interação atrativa ou Então, a função de Green do campo, ela dá essa interação daquele campo, faz a mediação, é atrativa ou repulsiva. E o propagador? O propagador também. Só no sinal. O propagador e a transformada de Fourier do propagador, ele vai dar um potencial. A transformada de Fourier do propagador. Não entendo. Mas se é atrativa ou repulsiva? Esse artigo é? Se é atrativo. Então, se é atrativo ou repulsivo, você tem isso também. Porque se tem spin 1, o spin 1 está associado com simetria de Gauge. E a interação pode ser atrativa. Então, você tem uma carga, que pode ter valores positivos ou negativos. Então, a interação do spin 1 ela depende do sinal da carga. Então, o campo de spin 1 é que você tem a corrente conservada pelo teorema de novo. No caso do spin 0, não. Porque o campo de spin 0 ele não se acopla com a corrente conservada. Então, a interação é sempre atrativa. Por isso, você pode falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso no curso, você pode deixar. Você fala de spin 2. É atrativo. Isso é uma coisa de spin. É uma coisa de spin. Ou da corrente de letra. Está ligado ao spin e está ligado com a corrente de letra. Exatamente. Só não tinha passado por esse tempo. Só não tem um tempo depois desse. Ele passou por esse tempo. Passou. Eu vou até no intervalo, eu posso buscar a referência. Tem um trabalho dele de 64. Vou pegar a referência dele lá para vocês. Esse é de 62, né? O Li Yang de 62. Já estou recordando, né? A questão de escola. Né? Quando você não tem uma escola, você conta
A gestão do seu ponto é na escola, né? Sabe que uma escola que eu não consegui até hoje entender foi essa de Otis, depois Sei. o Mauro disse que se prêmio Nobel, depois de discussão, trabalhava com ensino. O que tem? O Mauro trabalhava com ensino, É mesmo, parte teórica. O Mauro não revelou muito entusiasmo, não. Aquela coisa dele aqui, né? Você aposta, é uma pessoa francesa, né? Muito entusiasmo sobre. Então, a nossa lista de propagadores, quer dizer, a nossa matriz de propagadores era essa, vou botar aqui, escrever só, tá? De acordo com o nosso esquema aqui de organizar os campos, né? A gente organizou os campos nessa estrutura aqui. Alguma coisa assim, W, listar, aí colocamos aqui a matriz, né? Só o operador O, e aqui W Fi. Então, a nossa matriz de propagadores, ela vai estar organizada assim, o os propagadores, eles vão estar organizados nesse esquema. Então, W está, W está, Fi, aí aqui é o Fi está, W, e aqui é o Fi está. Só organizando aqui. Só para ver como é que ficou, tá? Opa, Léo, tudo bem, cara? Boas-vindas aí, estou bem lá, né? Então, a gente, na aula passada, Léo, a gente organizou o exemplo. A gente estava estudando o trabalho, fez algumas considerações sobre o trabalho do Lee e do Yang, sobre o spin, né? O spin carregado, uma eletrodinâmica gerada por portadores carregados com spin, e aí a gente viu a formulação tinha problemas de condutariedade, e aí, em função da pergunta que o Dória fez, a gente acrescentou um termo também que mistura o campo vetorial com o campo escalar para ver como é que a gente mexe com a condutariedade. Então, a gente tirou esse conjunto de propagadores aqui, tá? E vamos fazer assim, aqui é sempre, vamos jogar esse termo aqui é eta mini, vou botar isso aqui é menos eta, isso aqui é eta mini. Vamos reescrever esse propagador assim, eta mini menos a parte longitudinal. Então vai aparecer aqui, vamos botar aqui, mais, quando eu colocar aqui menos, né? O que eta mini é eta mini menos ômega, vai ficar menos ômega, porque esse menos vai ficar mais. Então esse daqui, então vai aparecer um termo novo aqui, vai aparecer um outro pedaço aqui, que vai ser 1 sobre K12 menos K2, né? E aqui nós temos o ômega mini, que é o K1 sobre K2. Então, a gente viu que esse termo mantinha, né, sempre a estrutura de aqui vai 1 sobre K2, aqui vai 1 sobre K2 e 1 sobre K2, essa parte. Bom, então a gente viu que a gente tem agora dois conjuntos de polos, né? Então a gente tem
esse polo aqui, né, que está na parte transversa. Agora a gente tem aqui esse setor, dois polos aqui. Vamos tentar ver, então, claro que a gente tem um polo para capa 2 igual a F2. E vamos ver agora esse conjunto de polos que sai do outro propagador. 3 capa 4. Oi? Esse aqui? Ele entrou para cá porque eu tinha teta menino. Aí eu redistribuí o teta menino como eta menos ômega. Só que eu apaguei. Eu perdi esse fio aqui. Esse ponto aqui. Eu pergunto o seguinte: você acha que você, na certa delegacia, a pergunta que eu tenho para essa época da delegacia, antes do Guinness, será que você teria uma equação de máquina assim, que trocasse carga elétrica? Você tem o fenômeno da carga elétrica. Elétrico-convertido, como você fala, é uma interação das cargas elétricas, uma carga elétrica. E aí, será que você não poderia ter reações de partículas? Você está trocando cargas elétricas, certo? Que é uma coisa que o Max não tinha isso. Então, quer dizer, quando você chegar nessa questão agora do UTRV, a massa que se dá no 100, todos eles, quer dizer, você devolve nessa região do UTRV, que é a moeda da DHC, eu posso ter um eletromagnetismo. Não estou pensando em interação prática. Não, sei. Estou pensando em troca de cargas elétricas. Tá certo. Então, em troca de cargas elétricas, o mundo vai ter um foco, o foco pode ser zero, pode se chamar pelo foco massivo, e pode ser dados partículas carregadas. Será que não existiria fisicidade para se propor uma física com 4 intermediários de carga elétrica? Quer dizer, uma interação eletromagnética mediada não só por fótons neutros, né, mas que poderiam ser objetos tipo fótons, de partículas de spin 1, porém carregadas eletromagneticamente. É uma interação eletromagnética em que o portador também tem carga, tipo de neutros, né? O portador também carrega a mesma carga que a matéria carrega. Tá certo? Isso implicaria, eu pensaria o seguinte: isso talvez necessariamente implicasse uma não linearidade da interação, porque se o objeto que vai gerar a interação tem carga e o portador vai carregar também aquela carga, isso significa que o próprio portador, sendo carregado, ele também vai trocar portador. Então, certamente, para a gente poder construir um eletromagnetismo em que os portadores tenham a carga elétrica, também os portadores, mediadores carregados, não só o fóton neutro, né, mas uma espécie de fóton carregado também, você teria que ter alta interação. Se você tiver alta interação, você estaria no regime de não linearidade. Então a gente pode pensar o seguinte: o eletromagnetismo, no regime macroscópico que a gente conhece, ele é uma teoria razoavelmente linear. Microscopicamente, quando a gente vai para a eletrodinâmica quântica, ela já não é linear. Então, a nível microscópico. Mas, de qualquer maneira, no sentido de que você tem um sentido. Quando você quantiza tanto o campo eletromagnético quanto o campo de matéria, seja o campo de tiro, por exemplo, você agora tem não linearidade, porque a equação de Dirac tem acoplamento e a equação de Maxwell também. As correntes são os campos de matéria. Na verdade, a não linearidade estaria aqui, ou seja, dmi, na eletrodinâmica, né? dmi, F mini, se barrado, gama mini, psi. E aí a gente também teria equilíbrio. Isso também é não linearidade. Eu estou dizendo que é a não linearidade, né? Igual a mim. Então, a mim,
Sim. Não linearidade porque campo. Isso, não linearidade, porque se eu somar diversas soluções que são somas de psi, a não linearidade está aqui nesse termo, e a não linearidade também está aqui nesse termo. Aí não é só interação. É interação e não linearidade, exatamente. Então a eletrodinâmica, no regime microscópico, ela é não linear, mas a gente não verificou, nós não temos a pergunta é, se nós fizéssemos uma extensão não linear da eletrodinâmica, tipo Born-Infeld, por exemplo. Born-Infeld é uma extensão não linear da eletrodinâmica. Mesmo nessa extensão não linear, parece que a gente não tem ainda nenhuma fenomenologia que indique a presença de portadores carregados. Então, eu pensaria que, se você quiser falar de uma eletrodinâmica em que os portadores também são carregados, necessariamente você tem que ter não linearidade. Agora, se você tem não linearidade, você teria que ver, será que essa não linearidade está associada a portadores carregados ou não? Então, não se tem nenhuma evidência, né, mesmo em nível microscópico, de que você possa ter uma eletrodinâmica ou uma interação eletromagnética mediada por objetos carregados. Não significa que não haja, mas mesmo no regime onde a eletrodinâmica é não linear, no regime que o eletromagnetismo é não linear, não se tem evidência de uma troca de fótons carregados. Mas não é, eu não estou dizendo que seja excluída essa possibilidade. Eu queria fazer a pergunta original. A carga elétrica. Então, a carga elétrica, as reações de partículas, elas são produzidas de parte pela carga elétrica. Você não poderia ter reações de partículas, quer dizer, com 4 megatons, pelo menos, reações de carga elétrica. Esse é o original da pergunta. E não tem porquê também, né? E daí que vem a pergunta, esse dado, certo? Porque aqui é um tamanho discutir. Então, esse dado, será que é o dado da interação fraca, assim como o fóton tem um pé na interação magnética, tem um pé na fraca, será que o dado da interação fraca também tem um pé piano? E talvez essa coisa que a gente chama de interação fraca, no fundo é um eletromagnetismo sentido. É porque vamos dizer assim, porque do ponto de vista da teoria eletrofrágil, o W mais e o W menos, eles são bósons de Gauge carregados das interações fracas. São bósons de Gauge das interações fracas, eles têm carga eletromagnética. Mas do ponto de vista do eletromagnetismo, eles entram como campo de matéria, eles não são bósons de Gauge, do ponto de vista do eletromagnetismo. Agora, o que você está dizendo é, será que o W mais e o W menos, eles também não poderiam ser bósons de Gauge do eletromagnetismo? Você teria uma espécie de bóson de Gauge carregado no eletromagnetismo também. Então, eu acho que aí a gente tem algumas questões que a gente tem que considerar. Por exemplo, a interação fraca, ela tem uma característica bem distinta das demais interações. Explicando melhor. Quando o quarto D decai, o decaimento beta, que é vamos dizer assim, o decaimento padrão, é a interação, o paradigma da interação fraca, é o decaimento beta do nêutron, que no fundo é o decaimento beta do quarto D. Quando o quarto D decai, ele troca de carga. A interação fraca ela é muito caracterizada pela troca de sabor. A partícula que efetua a interação fraca, ela muda. Então o quarto D passa a ser o quarto U, o quarto C passa a ser o quarto S passa a ser o quarto C. Então a partícula, quando ela tem interação fraca, ela muda de flavor, né? Quer dizer, é diferente nesse sentido. O quarto D, ele decai dando o quarto U com o elétron e o antineutrino com o elétron. Então, não é que o quarto D ele emita objeto, ele emita W, e ele continue sendo o quarto D. Na eletrodinâmica quântica, por exemplo, na cromodinâmica, né? Quando você tem interação forte, os quartos, né, quando eles interagem, eles trocam gluons, a interação de quarto entre gluons, a interação de quarto trocando gluons, ela não muda o tipo de quarto, ela muda a cor do quarto. Né? Como o Sebastião está explicando, o gluon, ele carrega número quântico de cor, mas o quarto U, trocando gluons, ele continua o quarto U. O quarto C, trocando gluons, ele continua o quarto C. A interação fraca não. O quarto U passa a ser, ele decai e ele vira quarto D. Então a interação fraca é muito caracterizada pela mudança de sabor.
Na interação eletromagnética, o que a gente sabe é, se eu pegar uma partícula carregada e outra partícula carregada, elas se atraem ou se repelem, né, pela interação eletromagnética, mas elas não mudam a carga. A carga dela, quer dizer, um elétron, se ele é espalhado por um outro elétron, ele continua com a carga dele, ou se ele é espalhado por um pósito, ele continua, as cargas continuam. Então a interação eletromagnética, ela não se dá com a troca de carga da partícula. Então eu pensaria que, por isso que o emissor, ele deve ser neutro, porque a partícula absorve ou emite um fóton que continua com a mesma carga. Se, por exemplo, se o elétron, se numa interação eletromagnética, o elétron emitisse ou absorvesse fótons e passasse a ser uma outra partícula, com outra carga, então, nesse processo, ele trocou o objeto carregado. Mas o que eu estou entendendo é que a interação eletromagnética, ela se dá sem que a partícula mude a sua espécie. Então, uma partícula carregada interage eletromagneticamente e ela continua ela. Ela não perde o número quântico de carga. Então, que é diferente da interação fraca. Na interação fraca, não, a partícula ela muda a individualidade. Mas no quanto do processo, por exemplo, o elétron pode troca uma parte da partícula carregada. Sim. O que não faz? Você tem reações, você fez esse troca de carga. Você pode fazer você não troca a identidade, mas você é possível você, um elétron interagir com o pósito, trocando um intermediário carregado. Pois é, mas se o elétron trocasse, vamos dizer que o elétron trocasse o intermediário carregado, se esse elétron mandasse, emitisse uma carga positiva, por conservação de carga, que aí a carga elétrica é conservada, a carga dele teria que ser acrescida. Se eu tenho um elétron e ele emite uma carga positiva, ele teria que sair neutro. Ele teria que sair com carga. Ele emite uma carga positiva, então ele já tem uma carga negativa. Se ele emitisse uma carga positiva, ele entrou uma carga negativa, saiu uma carga positiva, tem que ter uma carga que é 2 vezes negativa. Ele passaria a um estágio que ele teria uma carga menos 2. Se ele tem uma carga menos 0, vamos dizer, uma carga é negativa. Se ele tem uma carga e ele emite uma carga menos 0, no final do dia eu teria que ter uma carga 2E, porque 2E menos 0 tem que ser igual a E. Então, se a interação eletromagnética ela se desse com a mudança de carga da partícula que interagiu, eu entendo que a interação eletromagnética poderia ter portadores carregados. Então, talvez a gente. A pergunta é: será que tem alguma distância de interação eletromagnética que a gente ainda não observou em que haja troca de carga? A questão é que a gente está muito bem habituado, para nós, a gente tem discutido isso um pouco aqui no curso, a eletrodinâmica, em geral, ela é uma eletrodinâmica de portadores de carga negativa e meio do elétrico. Está acostumado, o paradigma da carga elétrica é o elétrico. Mas a gente estava colocando agora, e se quem tem a carga elétrica não for o elétrico, não for o lado? Se eu tiver, por exemplo, uma interação com partículas escalares carregadas, a carga elétrica está nas partículas escalares, pi mais, pi menos, por exemplo. Eu quero estudar um eletromagnetismo de pi mais e pi menos. Então, eu não tenho mais elétron no lugar. Agora, se por acaso, por alguma forma, eletromagnética, eu tivesse uma corrente, por exemplo, que acoplasse um elétron e a carga negativa como um objeto com carga positiva, ou seja, eu tivesse uma corrente eletromagnética carregada, ela seria acoplada com uma espécie de fóton carregado. O que eu entendo é que a gente mantém sempre essa ideia de que o mediador da interação eletromagnética é neutro, porque nós não temos nenhum exemplo, nenhum processo na natureza em que o setor de matéria interaja através de uma corrente carregada. Quer dizer, a corrente eletromagnética ela é sempre neutra. Né? O protótipo da interação eletromagnética é esse. Se barrar, gama mi, psi. E aqui, a espécie de partícula que está aqui é a mesma que está aqui. Se por acaso, por exemplo, eu tivesse um espinor acoplado a outro espinor, se eu tivesse essa estrutura aqui, por exemplo, da corrente eletromagnética, uma corrente eletromagnética mista,
onde esse objeto aqui tivesse uma carga e esse tivesse outra carga, se eles têm cargas distintas, as transformações de gauge deles são feitas por fases diferentes. Suponhamos que esse cara aqui tenha carga Q, então a transformação de gauge dele vai ser E a menos I alfa Q, gama mi. Suponhamos que esse cara aqui tem uma carga, então esse cara aqui tem carga Q psi, e esse cara aqui tem uma carga Q qui. Então a transformação de gauge dele é I, Q, Q. Então, tem um fator de fase aqui na corrente eletromagnética. Então, a corrente eletromagnética seria I alfa QI menos Q psi. Então, essa corrente, se eu fizer uma transformação de gauge em cima dela, ela não é invariante de gauge, ela pega uma fase. Então, isso significa que ela é carregada. Se essa corrente é carregada, ela deveria se acoplar a um fóton, a um fóton carregado. A questão é que a corrente eletromagnética ela é sempre diagonal. O férmio que está aqui é o mesmo férmio que está aqui. Mas se a gente construísse uma interação eletromagnética com férmions com cargas distintas, então essa corrente eletromagnética, se esse cara tem carga diferente desse, essa corrente eletromagnética ela é mais neutra. Ela ganha uma fase no final do dia. Ela ganha essa fase. E aí ela vendeu. Então eu acho que essa é a questão. Se eu consigo construir, como é que eu construiria um eletromagnetismo com portadores, né, que tivessem cargas distintas, que uma coisa que fosse não diagonal? Esse seria o desafio. Eu não estou dizendo que é impossível, estou dizendo. Vamos imaginar uma situação desse tipo. Eu tenho que partir de matéria carregada, construir correntes que sejam carregadas, e essas correntes carregadas elas interagiriam com uma nova classe de bósons vetoriais carregados. Essa fase utilizada uma fase. Aí sim, aí ela poderia pegar aqui, provavelmente ela iria pegar aqui um bóson, ela teria que se acoplar aqui com um WI, e aí pela invariância de gauge do eletromagnetismo, esse cara aqui, ele teria que ter essa fase menos I alfa QI menos Q psi. Vai carregar justamente a diferença de cargas entre esses dois objetos. Aí isso aqui me daria uma interação eletromagnética invariante de gauge perfeito. Então o bóson teria que ficar. Mas para isso, nós teríamos que imaginar uma situação onde o objeto que interage eletromagneticamente, ele muda a carga, ele emite ou absorve mediadores, trocando a carga dele. Como é o que acontece, isso é muito característico da interação fraca. A interação fraca das interações conhecidas é a única que o objeto perde a identidade quando interage. Por exemplo, se a gente tiver uma reação desse tipo, né? Se eu jogar e bombardear quartos de neutrinos, eu vou obter quartos U e elétrons. Isso aqui é um processo fraco. Então, quando você joga neutrino em cima de quarto E, esse processo fraco, o que sai dessa reação é quarto U e elétron. Então, a interação fraca tem muito essa característica de mudar o flavor da partícula. A partícula muda de identidade quando interage fracamente. Isso é característica só da interação fraca. Como eu falei com você, os gluons, né, sendo trocados pelos quarks, eles mudam a cor do quark, mas não mudam o tipo de quark, o flavor. Então, o quark U emite gluons e absorve gluons, continua U, ele muda a cor dele. A B para o D, para o C, para o S, para o T e para o B. Todos os quarks mantêm a sua identidade trocando gluon. Na interação fraca isso não acontece. Não, o mediador ele começa a ter características tipo das próprias partículas. Poderia, em princípio poderia. A questão é como é que eu construiria o setor de matéria. Não deu, essa é a questão. Como eu construiria? Quer dizer, no fundo você tem que entrar na equação de campo. Vamos dizer, se você quiser falar de portadores de disco, como é a equação de Dirac. Você teria que propor uma equação de Dirac em que você gerasse uma corrente conservada que não fosse diagonal no campo. Essa teria que ser isso.
que a gente, quer dizer, o eletromagnetismo, que a questão que a gente também coloca é, a gente começou a olhar o eletromagnetismo classicamente, a gente olha o eletromagnetismo classicamente, depois é que fez a quantização. Então, a fenomenologia da interação eletromagnética, ela diz que a carga elétrica, ela é atraída, ela é repelida, mas ela não troca o sinal dela, ela não troca o valor dela. Então, isso aí é muito decisivo para a interação eletromagnética. Isso, claramente, é o que dá a linearidade das equações de Maxwell. Porque se o fóton tivesse carga, quando o elétron emitisse um fóton, esse fóton sendo carregado, ele também criaria um campo eletromagnético em torno dele. E aí, ele teria que interagir com outros fótons, porque ele próprio está gerando interação. É o caso de Andrew, seria exatamente complicado. Só que, para a carga elétrica, a gente não tem algo desse tipo. A pergunta natural é assim, a natureza deveria explorar todas as maneiras de trocar a carga. Essa é não pode explorar o mundo. Na interação prática, você já começa a ver que o sistema de peso um pouco voltado para o sabor, mas que também a carga elétrica muda a carga. Por isso que o emissor, quer dizer, o que a gente pode agora começar o curso lá de interações fundamentais, mas vai começar na outra semana. O Sebastião pediu para segunda-feira, eu vi na aula, no final da aula dele de coisas para acertar a prova de horário. Eu acho que ele vai dar aula segunda-feira que vem e ainda dá aula quarta-feira que vem. No final da classe dessas fracas, porque ele começou agora. Ele vai acabar dia 17. É de CD. Ele vai acabar dia 17, né, Felipe? Aí eu entro na semana do dia 24, com interações práticas. Mas ele vai acabar de CD só esse aqui? Isso eu não sei. Eu não sei, ele falou que... Ele falou que vai continuar por fora. Ah, vai continuar por fora. Que vai ficar muito pesado. Eu mando a conversa com ele, não, senão fica muita aula. Senão eu esperaria que não dava esse só mas para terminar, quando nós voltamos até cedo para ele, aí eu entro quando ele acabar de ver isso, para não ficar muito pesado, eu falo para ele, bom, então, na interação fraca, no início do curso, quando a gente começou o curso que era meio unificado, eletromagnetismo e interação fraca, ficou claro que, por exemplo, na interação, justamente, a interação fraca, devido àquela estrutura de colete, aquelas propriedades, e a gente acabava formando algo desse tipo. Uma corrente que era si barrado, do elétron, gama mi, e aqui o neutrino. Não estava assim. Elétron barrado, gama mi, neutrino. Então, essa corrente aqui tem carga mais 1. Então, ela se acopla com um dado de mi dentro. Então, tudo bem. Essa corrente aqui é uma corrente carregada. Ela não é neutra eletromagneticamente. A fase aqui não cancela a fase aqui. Isso aqui não tem fase, é neutro. Esse aqui tem uma fase, vai ficar com uma fase positiva, que vai matar isso aqui. Então, isso aqui é invariante eletromagnética, invariante de Lorentz, mas essa corrente é carregada. Então, essa corrente aqui tem carga mais 1. Mas é uma corrente fraca. Essa corrente aqui, a constante acoplamento que está aqui, é a constante acoplamento fraca. Não é a constante eletromagnética. Eu acho que isso comportamento familiar não. A questão é que você, essa corrente aqui, nós colocamos em gama 5, que quebra de paridade. Eu que distingue completamente eletromagnética e fraca, não tem uma paridade, outra não, são duas coisas. Eu tenho o seguinte, se você tivesse só um gama 5, se essa só um gama mi, é o caso que você tem a corrente de quarto. No quarto você pode formar assim, o barrado, gama mi, D. O U tem carga 2 terços. Então esse cara aqui vai ter carga menos 2 terços. E o D tem carga menos 1 terço. Então essa corrente aqui tem carga menos 1. Então essa corrente tem carga menos 1. Então, por invariância eletromagnética, ela vai ter que se acoplar com o objeto que tem a carga mais. A fase eletromagnética dessa corrente vai ser menos 1, a fase eletromagnética desse cara é mais 1, então isso significa a invariante de beijo 1. Então, essa corrente aqui é uma corrente de quartos, mas é uma corrente eletromagneticamente carregada, é uma corrente com carga menos 1.
Mas isso é um processo prático, eu não tenho isso na interação eletromagnética, eu tenho isso na interação prática. Agora a questão é, desafio, vamos escrever um modelo em que eu tenha portadores de carga com diferentes sinais, com diferentes cargas, e que a gente possa compor uma corrente eletromagnética carregada. E essa corrente eletromagnética carregada, ela vai trocar objetos carregados. Esse é um desafio que a gente pode fazer, pode tentar ver como é que compõe. O que significa compor, na verdade? O problema todo maior está aqui. É compor uma corrente eletromagnética desse tipo, que não é real, onde esses caras aqui têm cargas distintas, de tal maneira que essa corrente aqui não é igual. Acho que é isso que é importante. Então, como é que essa corrente sai da equação de Dirac? Essa corrente sai da equação de Dirac pelo termo cinético. Basicamente, a gente tem isso aqui. I gama mi de mi psi menos n psi. Vou colocar assim. Para eu... Então, se a gente aqui fizesse algo do tipo I, vou pegar um outro férmio carregado, I gama mi de mi que, no princípio, vamos dizer, uma outra massa, N' aqui igual a zero. Como é que eu poderia opor uma corrente carregada? Porque a gente sabe que normalmente a gente faz, a gente multiplica essa equação por psi barrado, tira o barrado dela, multiplica, subtrai e a gente ganha uma lei de conservação. Agora, para eu ter alguma coisa, para eu gerar essa corrente aqui, psi barrado, gama mi aqui, eu tenho um problema. Se esses férmios forem ter massas distintas, para eu cancelar o efeito de um e do outro, eu não vou poder. Agora, suponhamos que esses dois férmios tivessem até massa igual. Eles têm a mesma massa. Então, vamos supor que eu tivesse essa situação. Equação de Dirac para um férmio psi, equação de Dirac para outro férmio aqui. Digamos que eles têm carga distinta. Tem uma mesma massa. Então, vamos pegar essa equação aqui, vamos pegar o complexo conjugado dela. Menos I, dmi, psi barrado, gama mi. Menos M, psi barrado igual a zero. Se nós multiplicamos essa equação aqui por... Aí eu multiplico essa equação aqui por... Eu tenho dmi psi barrado aqui, multiplico essa equação aqui por psi. A gente fala, não é? Multiplico aqui por psi, multiplico essa por psi barrado, e quero as duas, subtrai uma da outra, beleza, sai a lei de conservação bonitinha. Agora eu quero formar uma lei de conservação que misture os dois termos. Então, por exemplo, eu gostaria de pegar essa equação aqui e multiplicar por I. Vamos supor, dmi psi barrado. E essa aqui eu multiplicaria por psi barrado. Então a gente formou psi barrado aqui, psi barrado aqui. E esses dois, isso é crucial, que essas duas massas sejam as mesmas. Então, se eu subtrair uma equação da outra, pego essa equação menos essa, esses dois objetos se cancelam, esse aqui fica por sinal mais, e eu produzo uma corrente conservada, que é psi barrado, gama mi aqui. Então eu tenho essa corrente aqui conservada. Se esse cara aqui tem fases distintas, se tem cargas distintas, então essa corrente aqui não é neutra. Eles têm fases distintas. Agora, o problema é que é crucial, eles têm a mesma massa. Então, se eles têm, se eu introduzo agora a interação eletromagnética entre eles têm cargas. Só agora nós introduzimos a interação eletromagnética, a pergunta é, a interação eletromagnética vai perceber as cargas. Então, vamos colocar agora, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu refazer a discussão. Pegar. Só para colocar ali, psi. Se elas são livres e elas têm a mesma massa e a mesma carga, eu não consigo distinguir, tem o mesmo spin, então essas partículas, na verdade, são a mesma coisa. Mas tem alguma coisa que as distingue, que é a carga. Vamos colocar. Então vamos colocar agora aqui a interação eletromagnética. Então essa aqui, vamos dizer que ela tem uma carga Q. Então, aqui
Aqui eu vou ter menos E e gama mi, menos E, constante de acoplamento, a carga, o ami, gama mi e o psi. Então, esse aqui é esse ferro interagindo com o campo eletromagnético, que é o acoplamento eletromagnético mínimo. Esse objeto aqui vai ter carga diferente. Então, vamos dizer que vai ter menos E, a carga dele vai ser uma carga quelínea. Ami, mi, igual a zero. Não tem que ser ali. Aí eu estou colocando um campo eletromagnético no meio dos dois. Então, para eu poder chegar a essa lei de conservação, a gente já viu que se eu faço aquela mesma história, eu conjugo essa equação, multiplico por Q. Depois pego essa equação aqui, multiplico por π rápido. Então eu vou, esses dois termos aqui, eles não vão se cancelar se as cargas forem distintas. Então, o que eu estou dizendo é que não é óbvio que nós possamos produzir uma corrente não diagonal conservada se as cargas forem distintas e se as massas forem distintas. Isso eu estou querendo dizer. Então, tudo fica muito em cima se as cargas forem iguais e se as massas forem iguais. Se as cargas forem distintas, quando eu acendo a corrente eletromagnética, a interação eletromagnética, essa corrente deixaria de ser conservada. Isso eu estou dizendo, porque esse cara é diferente disso. Então, o desafio estaria em produzir isso aqui com cargas distintas e garantir que essa corrente é conservada mesmo em presença da interação. Esse é o problema. Fica o desafio. Vamos pensar, para você pensar nisso. Porque toda a discussão aqui está sendo em cima do spin 1. O spin 1 carregado, né? Mas aí o spin 1 carregado, nesse ponto de vista aqui, ele é o portador. Mas eu tenho spins 1 carregados, trocando foto. Tem foto e um monte de foto. Bom, então, vamos olhar essa estrutura de polos duplos, né? Eu tenho uma equação do segundo grau aumentador, que está aparecendo na parte longitudinal. Isso aqui está na parte longitudinal, isso aqui é longitudinal, isso aqui é longitudinal, e aqui é o setor escalar. Então, o setor escalar e o setor longitudinal, eles ganharam o polo eixo. Então, a partícula massiva M2, ela está no setor de spin 1. Aqui é o θ mini, o θ mini daqui. Então vamos lá, então resolvendo essa equação aqui, nós vamos ter M2 mais ou menos de M4 mais 4 M2 de 2. Tá? Teria sobre 2 a 6, né? A menos 4, menos 4, vezes 14. Isso aqui, tem 4 mais 12, tem 2 de 3, tá? Então a gente tem. Então vamos ver se esse M2, então a gente teria aqui. Esse cara aqui, menos, ó, aqui eu boto, vamos usar que eu boto o M2 aqui, eu boto esse M2 aqui, né? Boto o M4, vamos botar esse aqui, M2, mais ou menos, M2. E aqui eu vou ter 1 mais 12 e 2 sobre M2. Vamos colocar assim, isso aqui sobre 6. Colocar assim. Então, esse cara aqui corre o risco de ser taquiônico. Se esse M2 for positivo, esse radicando aqui é maior do que 1. Então, eu vou ter uma raiz negativa. O K2 vai ser negativo, eu teria um táquio. Porém, se M2 for negativo, se esse parâmetro M2 for negativo, esse número aqui, né, vai ser menor do que 1. Então eu poderia pegar, se a gente pegasse nessa situação, M2 negativo, porém 1 mais 12, M2 sobre M2 maior
for igual a zero. Então eu teria isso aqui, né? Então isso aqui seria maior ou igual a menos 1. Então aqui eu multiplico por M2. Menos M2 sobre 2. Então se eu tiver M2 negativo, porém maior do que isso, ou seja, menos M2 sobre 12. Menor ou igual a M2. Menor que 0. Menor ou igual a 0. Quer dizer, se o M2 for 0, eu tenho uma partícula, tem K2 positivo e tem K2 igual a 0. Eu teria uma partícula de massa nula. Então, eu posso acertar esse parâmetro μ de tal maneira. O meu problema todo aqui é evitar o cálculo. Porque se esse parâmetro μ ao quadrado for positivo, né? Porque μ ao quadrado não significa que é o quadrado de alguma coisa. Eu botei no Lagrangiano aparecia μ ao quadrado, na verdade poderia ser um π. E tem dimensão de massa ao quadrado. Eu tenho um parâmetro em si que tem dimensão de massa ao quadrado. Por isso que eu chamei ele de μ2. Então, se esse parâmetro for negativo, for positivo, isso aqui sendo positivo, isso aqui é maior do que 1, então esse sinal aqui vai ser negativo. Então eu teria um taco. Então, para evitar o taco, eu quero garantir que K2, as duas raízes, sejam positivas. Então, isso aqui tudo bem, positivo, mas essa aqui, para não ser negativo, eu gostaria que esse número aqui fosse menor do que 1, porque diminuiria isso e esse resultado seria positivo. Então, μ2 teria que ser negativo. Mas μ2 tem que ser negativo sem tornar isso tudo aqui negativo. Então eu tenho μ2 negativo, mas quero que 1 mais 12 μ2 sobre m2 seja maior ou igual a 0. Então é isso que me dá μ2 maior ou igual do que isso aqui. Então, se μ2 for igual a isso, isso aqui vai dar 0. Então eu teria K2 igual a m2 aqui. Se o μ2 for maior, né? Se ele for 0, isso aqui vai ser o μ2 for igual a 0, eu vou ter 2m2 e vou ter 0. Então também não tem problema de taco. O problema de taco está evitado nessa região. Então suponhamos que eu esteja trabalhando na região onde o parâmetro μ2 satisfaz aquela necessidade naquele intervalo. Então eu garanto que as duas soluções K2 não são taquiônicas. Então eu teria dois polos. Vamos trabalhar dentro dessa região. Deixa eu apagar isso. Então nós teríamos duas raízes aqui. Nós teríamos K2 igual a, vamos chamar o M1 ao quadrado, e o M2 ao quadrado. Ambos positivos. Assim. Todos dois positivos, né? Então, beleza, estou aceitado. Então eu estou com dois polos razoáveis. Eu posso escrever esse denominador aqui, né? Pode escrever isso aqui, eu posso confatorar esse 3 aqui, então essa raiz aqui, isso aqui vai poder ser escrito como sendo, depois a gente pode, isso aqui tudo igual a 0, né? Então eu vou botar isso fora aqui, posso escrever esse denominador aqui, ele vai ser 3 K2, menos M1 ao quadrado e K2 menos M2 ao quadrado. Posso escrever então aquele denominador, aquele denominador, né, de quarta ordem em K, ele vai ser escrito como o produto de dois polinômios. Então também pode escrever esse termo aqui, 3, onde eu sei. Então eu tenho 3 massas em jogo. Eu tenho 3 K2 menos M1 ao quadrado, K2 menos M2 ao quadrado. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever, vou apagar isso. Vamos pegar aquele denominador lá, vamos escrever 1 sobre K2 menos M1 ao quadrado. K2 menos M2 ao quadrado. Eu vou ter isso aqui, essa estrutura vai estar aqui, aqui, então todos esses, o setor longitudinal do W e os propagadores mistos e todo o setor escalar, ele vai ter a mesma estrutura de polos. Então eu tenho duas partículas, eu devo ter
provavelmente uma delas M1 ao quadrado e uma associada ao φ e outra associada à parte longitudinal do dado. Então eu tenho, vamos dizer, 3 polos, devo ter 3 quanta aí. Tem uma partícula massiva, K2 igual a M2, no setor de spin 1, porque esse etomini aqui, ele contém tetomini. O tetomini está aqui dentro, tetomini mais ômega mini. Então aqui eu tenho esse polo no setor transverso. E no setor longitudinal eu tenho esses polos aqui. Então esses dois polos aqui estão no setor estritamente longitudinal. E esse polo aqui, junto com esse, é que está formando o setor transverso. Então esse polo aqui, na verdade, não está no setor longitudinal. Então eu redistribuí ele. Na verdade, se eu pegar esse termo aqui e englobar com esse etomini, eu ganho tetomini. O polo eminentemente longitudinal são esses dois. Então essa estrutura se perpetua na parte escalar. Então vamos escrever isso aqui como sendo esse produto, essa diferença aqui. A soma de dois polos simples, 1 sobre K2 menos M1 ao quadrado menos 1 sobre K2 menos M2 ao quadrado. Então isso aqui é sobre vezes 1 sobre M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado, certo? Isso aqui vezes isso é igual a isso. Então, M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado, vamos dizer que M1 ao quadrado é essa raiz maior. Essa aqui é M1 ao quadrado. M1 ao quadrado, M1 ao quadrado é o polo correspondente ao sinal mais. E o M2 ao quadrado é o polo correspondente ao sinal menos. Então, M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado é positivo. É esse cara menos esse cara. Então, dá 2 vezes M2 do lado a lado. Então, essa diferença aqui é positiva. Então, esse cara, então eu tenho aqui nitidamente 2 resíduos com sinais opostos. Certo? Mas, isso ainda não é tão grave, porque eu estou olhando essa matriz como um todo. O que nós temos que olhar é os autovalores da matriz. Então vamos olhar, então vamos colocar o seguinte, todos esses propagadores foram escritos dessa forma. Vou dar aqui 3 K1 ao quadrado menos M1 ao quadrado, K2 ao quadrado, K ao quadrado menos M2 ao quadrado. Mesma coisa que eu vou botar tudo aqui de uma vez para ficar tudo certinho. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Ver a estrutura de resíduos. Cada polo vai carregar o seu resíduo. Então, vamos pegar o polo, o primeiro polo. K2 igual a M2. Meu propagador é esse cara aqui. É essa matriz aqui. Então, vamos pegar o polo K2 igual a M2. É um polo macio. E aí eu posso pegar o momento representativo. Vamos pegar um K' que seja N0. Esse momento aqui é representativo daquele polo. Então, K2 igual a M2. Oi? Vamos pegar o resíduo agora, desse polo. Então, claro, quando eu for tirar o resíduo, como é que eu tiro eu tenho essa matriz, eu tenho todos esses propagadores. Como é que eu tiro o resíduo? O resíduo é multiplicar. O polo é simples, é multiplicar tudo por K2 menos M2, né? Multiplicando pelo P de K2, tá? E tomando o limite para K2 que tem
de M2, resíduo no polo 5. Então, quando eu multiplicar esse cara aqui por K2 menos M2, ele vai produzir menos I etanimida. Quando eu multiplicar tudo isso aqui por K2 menos M2 e tomar o limite tendendo a zero, esse vai dar zero. Mas esse termo aqui sobrevive. Então, a gente vai ter. Então, quando eu pegar o resíduo, então, primeiro o propagador. Então, vamos pegar agora, nós vamos formar agora a matriz com todos os resíduos. Então, o resíduo que vai sair no setor WI está WI vai ser multiplicar tudo isso aqui por K2 menos M2 e tomar um limite, K2 tendendo a M2. Então, quando eu multiplico por K2 menos M2, eu limpo isso. Então, eu produzo menos I etanimida. Quando eu multiplicar por K2 menos M2 aqui e tomar um limite para K2 tendendo a M2, isso aqui dá zero. Então, isso aqui eu não tenho, aqui eu tenho resíduo. Eu tenho K2 menos M2, vai multiplicar. Então, vai produzir um resíduo aqui que vai ser mais K'I sobre K'I sobre K2, mas K2 é M2. Então, essa matriz tem esse resíduo, esse propagador. Agora, os outros polos lá, sempre que eu multiplicar por K2 menos M2, vai dar tudo zero. Então, essa matriz de resíduo aqui, ela tem a seguinte. Oi? Do K2 menos 2 dá para zero. Dá para zero. Eu multiplico e tomo o limite. Então, aonde tiver K2 menos M2 no denominador, simplesmente ele desaparece, o limite fica constante. Aqui não tem K2 menos M2 no denominador, eu vou multiplicar por K2 menos M2, eu vou tomar um limite. Aí nada. Então, porque aqui realmente não tem polo para K2 igual a M2, isso tudo aqui é zero. Essa matriz aqui é 5 por 5. Então, a matriz de resíduo, nesse caso, ela vai ter essa estrutura. Aqui é um setor 4 por 4, é esse setor aqui. Tá? E depois aqui, essa matriz aqui é 4 por 4, essa aqui é 4 por 1, essa aqui é 5. Tá? Então aqui é 4 por 4, aqui é uma coluna com 4 linhas e uma coluna, aqui é uma linha com 4 colunas e um elemento único. Então aqui é 4 por 4, 4 por 1, 1 por 4, 1 por 1. Então é uma matriz 5 por 5. Essa matriz é toda zero aqui. O resíduo, esse setor aqui, ó, é esse propagador, Mi está Φ. Mi está. Esse propagador tem resíduo nulo. Então, ele está localizado aqui. Esse aqui é aquele que nós calculamos, é aquela matriz 4 por 4, é a limite mais capacidade sobre M2. Aqui é o φ estar livre. É esse propagador, que também tem resíduo zero. Então a conduta zero. E aí, resíduo zero. Oi? Por que o resíduo é zero? Aonde? Nos dois setores ali. Porque o resíduo vou multiplicar por K2 vezes M2. Claro. Depois toma o limite. Esqueci de tomar o K2. Né? E agora tem esse setor aqui. Esse setor também é organizadinho. Esse setor aqui, ó, o K'I só tem elemento 0, 0. Então, quando eu tomar o K0, vai ficar M ao quadrado. Sobre M ao quadrado dá 1. Tem um, né? Deixa eu colocar um. Então, quando eu tomar 0, 0, aqui vai produzir um I, e no ETA 0, 0 vai produzir um menos I. Então, dá 0 aqui. Dá 0, 0, 0, 0. Depois, na diagonal está tudo 0 e o ETA 1, 1, ETA 2, 2, ETA 3, 3 é menos 1. Então você vai ficar 0, aqui vai ficar I, 0, 0, 0, 0, I, 0, 0, 0, 0, I. Então a gente produziu essa matriz de resíduo. I, 1, 1, 1. Então o que a gente observa é que eu tenho 3 graus de liberdade no setor WI, são os 3 graus de liberdade correspondentes a uma partícula massiva, um spin 1. Então eu tenho massa, diferente de 0, spin 1. Então eu tenho 3 graus de liberdade.
Legal? Então, beleza, isso me garante que pelo menos o spin 1 massivo carregado está ok, é uma partícula física que existe. Tá? Agora, vamos começar a ver os outros resíduos. Vamos ver o resíduo agora para capa 2 igual a M1 ao quadrado. A gente podia, se tivesse uma matriz propaganda, se tivesse um termo forte, Tem que analisar. eu tenho que analisar a matriz propaganda. A matriz como um todo. Tem que olhar exatamente. A matriz resíduo, você não vai olhar o resíduo de cada propagador, porque tem propagador misto. Então, na verdade, você tem que olhar a matriz como um todo e vai diagonalizar. Depois você tem que olhar os autovalores da matriz. Essa matriz não precisou ser diagonalizada porque ela já saiu diagonal. Então, no setor Φ, no polo K2 igual a M2, o resíduo deu zero. Se o resíduo deu zero, é porque não tem partícula física aí. O resíduo, ele dá o quê? Ele dá o quadrado da função de onda daquela partícula. Então, eu só tenho resíduo aqui. W1, W1, W2, W2, W3, W3. Então, eu tenho 3 graus de liberdade no setor de estímulo. Beleza. Tem que olhar sempre a matriz como um todo. Porque agora, justamente, agora vamos começar a entrar num setor em que eu tenho matrizes mistas, eu tenho propagadores mistos. E aí a matriz não vai ficar completamente bonitinha na diagonal. Então vamos agora pegar o resíduo para capa 2 igual a M1 ao quadrado. Então isso aqui é o resíduo em capa 2 igual a M2. É o setor de spin 1. É o setor transverso. Certo? Vamos agora então olhar o setor, o resíduo para capa 2 igual a M1 ao quadrado. Vamos para M1 ao quadrado. Não vai tirar, não, Agora essa coisa. Vai baixar a coisa. Então aqui agora vamos pegar o nosso representativo, uma partícula física, tipo tempo. Beleza, vamos pegar um representativo. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela matriz P de propagadores, vamos estudar o resíduo daquela matriz como um todo, do polo, né, o resíduo daquela matriz, do polo M1 ao quadrado. Então, mesma coisa. Aqui é zero. Esse setor não contribui. Porque quando eu multiplicar por K2 menos M1 ao quadrado e tomar o limite, aqui desaparece. Esse termo aqui contribui. É resíduo. Esse termo aqui não tem resíduo. Então vamos pegar o resíduo. Então, desse polo aqui, vamos pegar, né, no meu setor mi, do meu setor quadridimensional, quem vai ser o resíduo? Vai ser I. Aí, K2 é M1 ao quadrado. Vai ficar M1 ao quadrado menos I2. Isso aqui sumiu na hora que eu multipliquei pelo polo e ficou 3 M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado. Aqui. Então, é o resíduo dessa parte. Vezes esse pedacinho aqui. Capa mi, sobre capa 2, que é o M1 ao quadrado. Então, esse é o resíduo que ficou desse propagador nesse polo aqui. Então, esse termo aqui não tem resíduo. Esse termo aqui, isso some, e o K2 fica M1 ao quadrado, então fica aí sobre 3 M1 ao quadrado menos M2, M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado, K' sobre M1 ao quadrado. Então, é o resíduo que ficou naquele setor aqui. Essa matriz de resíduo aqui. Nesse setor aqui, mi estar φ. Esse aqui. Então, no setor mi estar φ, eu vou ter a mesma coisa. Isso aqui desaparece. Então eu vou produzir menos IF sobre 3 M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado. Capa mi. Claro, e depois do capa eu vou pegar isso aqui.
Agora, então isso aqui foi o resíduo φ. Φ estar φ, estar φ. Agora esse setor aqui, φ estar μ. Esse setor, φ estar μ. Desse setor aqui vai ser IF, ser o oposto desse aqui. E depois o φ estar φ. Está aqui, então esse carinha aqui vai desaparecer, o K2 fica aí em 1 ao quadrado, então fica aí 3 em 1 ao quadrado mais N2 sobre 3 em 1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. Certo? Então agora vamos montar a nossa matriz de resíduo. Então, no setor 4 por 4 ficou esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, ele só vai contribuir para o K0. Só vai ter que é o único elemento de matriz, o único vetor não nulo. Componente não nulo é a componente zero. Então, não vai ter nenhuma componente a não ser a componente 0, 0. Então, K0 é M1 ao quadrado que cancela esse M1 ao quadrado aqui. Então, eu vou produzir aqui, sempre vai ter um I. Então, vou botar um I aqui em evidência. E aí nós vamos ter M1 ao quadrado menos M1 ao quadrado sobre 3, isso aqui. Já pode colocar o denominador em evidência. Oi? Já pode colocar o denominador em evidência. Ah, o denominador está presente em todos, isso mesmo. Vou botar esse denominador em evidência. 3 M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado. Então, ficou em evidência. Então, aqui eu produzi simplesmente o M1 ao quadrado menos M2. E aí ficou 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Não está me indicando que eu só tenho um grau de liberdade. Essa é justamente a coisa longitudinal. Depois, essa matriz que está aqui, que está aqui, eu só vou ter o elemento K0, que é o M1. Então eu vou produzir menos, o I eu já botei aqui no K, menos F N1 sobre 3. Menos F N1 sobre 3, que é o K0. Depois o K1, K2, K3. Tá? Esse aqui só vai ter o elemento K0. Então, essa matriz é 0, 1, 2, 3. Agora, essa matriz aqui é 0, 1, 2, 3. Então, o K0 é N1, então vai produzir, o I já está em evidência, o I3 vai produzir F, o 3 já não teve evidência, né? Desculpa, esse 3 aqui já estava em evidência. Foi esse pedaço, né? Já tinha colocado em evidência esse 3, aí então ficou menos I, também já coloquei em evidência, ficou menos Fn1. E aqui vai ficar simplesmente Fn1. E aqui nesse setor nós já botamos isso em evidência, então 3N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado. Claro, essa matriz aí é hermitiana, como que veio você tem um I, ela parece assim, então essa matriz é hermitiana, a diagonal é toda real, e esses elementos aqui, com esse I aqui, né, quer dizer, o W dessa matriz é ela mesma. Então essa matriz é hermitiana, se ela passar aqui, toda matriz hermitiana tem alguns valores reais. Então, eu não vou fazer como fiz o cálculo aqui, mas quem quiser fazer o cálculo, tira o alto valor dessa matriz, você tirar os altos valores dessa matriz aqui.
essa matriz aqui, né? Provavelmente será que ela vai a equação circular dela, ela tem, quer dizer, ela é fácil de tirar o alto valor, porque basicamente, eu vou tirar os altos valores dessa matriz, eu botei 3 M1 ao quadrado mais M2 ao quadrado mais M ao quadrado menos lambda, vou botar aqui, menos lambda, né? E aí, esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0, e aí eu botei, vou produzir aqui lambda 3, e aqui eu vou produzir M1 ao quadrado menos M2 menos, então seria a equação de alto valor, eu teria que tirar, né? Determinante que ficaria menos lambda, isso aqui menos lambda. Como você está uma matriz simples, eu posso expandir isso aqui. Então fica esse cara aqui, vezes o determinante dessa matriz, mas essa matriz aqui é diagonal. Então, o determinante disso aqui tem que ser igual a 0. Logo, 3 alto valor. Oi, tudo bem, cara? Então ela tem alto valor nulo. Valores nulos e tem 2 altos valores aqui. Tá? Então, um alto valor vai ser lambda igual a M1 ao quadrado menos M2 e o outro valor, alto valor, vai ser lambda igual a 3M1 ao quadrado também esses 2 altos valores aqui. Eu tenho que controlar, né? Quer dizer, como isso aqui é positivo, esse sinal está todo positivo, aquela, né? Então eu teria que ter esse carinha aqui é positivo e eu teria que ter certeza que esse sinal aqui, isso aqui é positivo. M1 ao quadrado menos M2, né? Quer dizer, M2 é negativo. Na nossa escolha, M2 é negativo. Então, se M2 é negativo, menos M2 é positivo. Então, isso aqui é positivo, então todos os altos valores dessa matriz são positivos. Então, estamos ok para esse polo aqui, certo? Agora eu tenho que pegar o polo K2 igual a M2. Então, tiramos os altos. Então, a gente tem que olhar isso. A gente tem que pegar a matriz de resíduos e diagonalizar a matriz de resíduos. Eu tenho que ter certeza que todos os altos valores têm o mesmo sinal. Se eu tiver diferença de sinal, significa que um alto valor é positivo e o outro é negativo, eu tenho ghost. Alguém é ghost. Porque eu estou falando aqui, a gente está vendo que essa matriz ela tem os altos valores positivos exatamente como a matriz anterior tinha, no setor de spin 1. O polo K2 igual a M2, ele dava uma matriz 0, 1, 1, 1. Então eu tinha 3 altos valores positivos, né? Fator I, 3 altos valores positivos. Aqui eu tenho 3 altos valores 0, aqui eu tinha 3 altos valores positivos e 2 0. Então eu tinha os 3 graus de liberdade no setor de spin 1. Aqui eu tenho 2 altos valores positivos. Então, um alto valor deve ser é o setor longitudinal do WI e o outro alto valor é associado ao objeto escalar, ao quanto do campo escalar. Então, eu tenho o campo escalar e a parte longitudinal do WI, eles carregam 2 quantos, um com massa em 1 ao quadrado e outro com massa em 2 ao quadrado. Agora, vamos olhar o polo K2 igual a M2 ao quadrado, que é o terceiro polo que eu tenho. Para eu olhar o K2 igual a M2 ao quadrado, M2 ao quadrado, M2. Vai ficar tudo igual, só trocando M1 ao quadrado e M2 ao quadrado. Quando eu multiplicar, aqui não tem resíduo, não tem ponto, resíduo é zero. Aqui esse cara vai dançar, vai ficar M2 ao quadrado menos M1 ao quadrado. E M2 ao quadrado menos. Vai só trocar aqui, tá? M2 ao quadrado menos M2. M2 ao quadrado menos M1 ao quadrado. E aqui M2 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, só trocar M2 ao quadrado menos M1 ao quadrado. M2 ao quadrado menos M1 ao quadrado. E aqui vai ficar M2 ao quadrado menos M1 ao
quadrado. Ficou tudo igual. O que eu vou ter que trocar aqui é n2 ao quadrado menos n1 ao quadrado, n2 ao quadrado menos n2, n2 ao quadrado. Então, essa é a matriz de resíduos do polo n2 ao quadrado. Então, se a gente olhar para essa matriz, ela tem a mesma estrutura também. Eu vou poder diagonalizar ela facilmente, os autovalores vão facilmente achar zero. Esse autovalor, 3 autovalores zero, 3n2 ao quadrado mais n2 e n2 ao quadrado menos n2. Só que eu vou com um problema agora, que é esse problema aqui, né? n2 ao quadrado menos n2 ao quadrado é o polo de valor menor. Então, n2 ao quadrado, nesse exemplo do polo, n1 ao quadrado, era aquele que dava n2 mais aquela raiz, 1 mais 12n2 sobre n2. Claro? E n2 ao quadrado é n2 menos essa raiz. Então, claro que n1 ao quadrado menos n2 ao quadrado dava positivo. Mas n2 ao quadrado menos n1 ao quadrado, ó, isso cancela, fica menos 2 vezes essa raiz. Então, essa diferença agora é negativa. Então, essa matriz, ela tem os autovalores dela são negativos. Então, esse polo é o polo perigoso. Então, o polo perigoso é o polo espúrio, porque ele está correspondendo a Most. Então, nesse caso, a gente encontrou o mesmo problema. Tem um Most que eu não consegui eliminar. O polo n1 ao quadrado está legal, mas o polo n2 ao quadrado ele está o sinal que reflete o lado ainda espúrio, né? Que tem nesse modelo que nós tentamos estender na aula passada. Então, essa discussão aí, mais ou menos, ela esclarece para nós que esse trabalho do Lin e Yang, né, de 62, que foi o trabalho que sinalizou para a interação entre partículas carregadas com espinho, fazer um eletromagnetismo, fazer uma eletrodinâmica quântica para portadores de carga com espinho, isso é problemático. Isso se revelou um resultado. Na época houve um certo entusiasmo do Liang, mas eu vou trazer a referência para vocês depois do Baker de Salam de 64. Então, o Baker de Salam de 64, ele já discute um pouco essa questão e ficou claro que fazer uma eletrodinâmica quântica para portadores de carga de spin meio, ok, é a eletrodinâmica de tirada. Spin zero funciona, o problema é o spin. Então, o problema do spin 1 ele acabou sendo resolvido só na teoria eletrofrata. Então, na teoria eletrofrata, na verdade, a gente tem uma eletrodinâmica dentro de um formalismo mais estendido, e aí nós temos a interação eletromagnética dos W mais e W menos, ela é consistente porque tem um mecanismo. Na verdade, eu vou trazer a referência para vocês, eu não sei se eu tenho eu vou trazer, mas tem um trabalho do Weinberg que ele acabou mostrando que para a gente construir uma teoria quântica de campo renormalizada e unitária com spin zero, spin meio e spin 1 massivo e interação eletromagnética, então se eu quiser ter uma teoria com portadores escalares, portadores espinoriais, portadores vetoriais massivos e carregados, o modelo mais geral que você pode construir é uma teoria de Baker com pequenos componentes. E essa resolve o problema dos zeros primeiros, que é justamente o que aconteceu anos depois na teoria de Salam Baixa. Vou trazer referências para vocês agora no intervalo. Uma coisa. Sim? O que a gente mostrou foi o seguinte: quando você chegou a pegar o polo n1 ao quadrado, quando tudo positivo, a gente tirou os autovalores. Aí quando a gente pega o n2 ao quadrado, faz tudo igual. A única diferença é que troca n1 ao quadrado com n2 ao quadrado. E aí a gente olha para essa matriz. Essa matriz também tem os dois autovalores dela. Aqui, ó. 3n2 ao quadrado mais n2, 0, 0, 0, esse aqui. Então é como se esses dois caras não existissem. Para efeito de alto valor, os autovalores já estão
Beleza. Porém, esse sinal aqui é negativo. Porque essa raiz menos essa é negativa. Então, o resíduo é negativo no polo M2 ao quadrado. Então, o polo M2 ao quadrado dá uma matriz uma matriz de resíduos, cujos autovalores são negativos. Então, isso significa que o polo M2 ao quadrado é o polo correspondente ao post. Então, eu tenho esse post nesse setor. Isso no caso especial do nome dele. Só tinha a segunda diagonal que você resolveu. Eu tenho elementos fora da diagonal, mas acontece que, ao tirar os autovalores dessa matriz, eu vejo que os autovalores são negativos. Por causa disso, eu tenho que diagonalizar a matriz. Porque eu tenho uma matriz de resíduos que não é diagonal, ela tem que ser diagonalizada. No caso de o primeiro exemplo que a gente pegou, ela era 0, 1, 1, 1 e tudo 0. Então ela já saiu diagonal. Mas agora, nos polos N1 ao quadrado e N2 ao quadrado, ela não saiu diagonal. Eu tenho que olhar os autovalores. A única coisa que a gente conseguiu foi fazer os autovalores de cabeça, porque a matriz está bem organizadinha. Quer dizer, foi um acidente do exercício. Né? Mas eu tenho que diagonalizar essa matriz e tirar os autovalores. Eu sei que os autovalores são reais porque a matriz é hermitiana. Então a matriz hermitiana tem autovalores reais. Mas nada me diz que eles são positivos ou negativos. Aí no primeiro caso é o positivo, no segundo caso é o negativo. Você está com essa matriz. Isso. E o resultado no final os valores têm que ser positivos para qualquer massa que é isso, né? Agora, vai depender do movimento dessa matriz. Claro, vai depender e não se quer. Não, estou dando um exemplo. Claro, estou dando um exemplo. Mas agora a questão foi provada com princípios mais fundamentais. Você tem argumentação. Por que isso está acontecendo? Aí você pega outro exemplo, você vê a mesma coisa que está acontecendo. Então, o que está acontecendo que está me levando aqui do setor em zero? Eu vou estar sempre enfrentando esse problema. Eu vou ter um polo bom, um polo com resíduo bom e um polo com resíduo bom. Então, por que isso está acontecendo? Então, vamos ver, será que tem uma classe de universalidade dentro disso? Será que isso é evidência de algum resultado mais geral? Essa é a questão. Então, o que eu vou trazer a referência do trabalho do Weinberg, para vocês darem uma olhada, o que o Weinberg mostra nesse trabalho dele é que, para eu ter uma teoria de campos com spin zeros spin 0, meio 1, massivos, carregados, respeitando os limites de unitariedade, o que ele mostra é que essa teoria ela tem que ter as massas geradas através de regra espontânea dessa teoria. Até que ponto isso é geral e até que ponto isso é restritivo? Onde estão as restrições dessa demonstração e até onde a gente pode confiar? Será que isso então é universal ou isso é geral até um certo limite? Essa é a questão que a gente está colocando. Isso é absolutamente geral. Isso é bastante geral dentro daquilo que a gente consegue de uma eletrodinâmica, por exemplo, meio 1, em que a gente tem algum mecanismo de geração de massa. Agora, se você tiver um mecanismo de dinâmica de simetria, o resultado dele já não é mais necessariamente válido. Se você quiser, o problema todo está, como a gente estudou nos outros casos, quando a gente gera massa, quando a partícula vetorial é massiva, a parte longitudinal dela tem aquele comportamento mínimo propagador. Então, a gente quebra o bound de unitariedade por causa do propagador no setor longitudinal, transverso. No setor longitudinal. O que a gente fez então? Vamos corrigir o setor longitudinal. Então, a gente pode melhorar o bound de unitariedade da seção de choque, tirando aquele